No vídeo de hoje eu vou falar sobre os fatores que interferem no seu metabolismo. Mas fique tranquilo, eu não vou falar uma aula complexa, não vou falar uma aula com termos técnicos, tá? Eu vou falar de uma forma bem simples para que você entenda os 6 fatores aqui que eu vou falar que interferem diretamente no seu metabolismo. Apenas 6. Existem vários fatores, mas eu vou falar apenas 6 de forma bem simples para você entender de forma bem simplificada, sem precisar quebrar muita cabeça para entender o que eu vou falar aqui agora, tá? Vamos lá? Então, para que você entenda, primeiramente é importante você saber o que é o metabolismo. E nada mais, nada menos, é o conjunto de reações que as substâncias químicas sofrem dentro de um organismo vivo. E dentro dessas, dentro do metabolismo existe dois fatores metabólicos, que é o anabolismo, que ele sofre, que acontece a síntese, de novas moléculas, ou seja, através de pequenas moléculas simples, são transformadas em moléculas complexas. E o catabolismo é ao contrário, é a transformação de moléculas simples partindo de moléculas mais complexas. Exemplos: a síntese proteica, o ganho de massa muscular, acontece através dos aminoácidos. Então, através dos aminoácidos são transformadas moléculas complexas, que são a proteína, tá? E o processo de catabolismo é ao contrário. Através da sua proteína, sua massa muscular, ela é degradada e se transforma em aminoácidos para fornecer energia para o seu corpo. Então aqui você já consegue entender que é importante você manter o seu corpo em estado anabólico do que em catabólico. Então o interessante desse jogo é que você tenha um acompanhamento de um bom profissional nutricionista e um bom profissional preparador físico para que ele monte um programa de treinamento, ideal para você, e o nutricionista monte um programa de alimentação ideal para você, para que você mantenha o equilíbrio entre o estado catabólico e o anabólico, certo? Então, você entendeu aí mais ou menos o que é metabolismo? O que é metabolismo, tá? Basicamente se divide em essas duas partes, catabolismo e anabolismo, tá? Então, entendendo esses fatores, eu vou te falar aqui os fatores que interferem, diretamente no aumento ou na diminuição do seu metabolismo, certo? O primeiro fator vai ser a genética. A genética, ela tem uma ligação muito forte com o metabolismo. Então, dependendo da genética da pessoa, ela vai ter uma facilidade de manter o metabolismo acelerado ou de manter o metabolismo lento. No meu caso, eu tenho uma facilidade de queimar gordura, de emagrecer. Quando eu estou no processo de ganho de massa muscular, eu tenho uma dificuldade muito maior quando eu estou no processo de definição muscular, que é na qual eu me encontro agora. Então eu tenho mais facilidade para queimar gordura. Já tem pessoas, eu tenho amigos, inclusive, que treinam comigo, que têm uma facilidade de ganhar músculo muito maior do que a minha e de acúmulo de gordura também maior do que a minha. Então a dificuldade dele já é inversa na minha. Ele tem uma dificuldade de perder gordura, de queimar gordura, e eu tenho uma dificuldade de ganhar peso. Então essas diferenças também interferem quando o processo é metabolismo, acelerado ou lento, beleza? O segundo fator vai ser o sexo. Comparado homens e mulheres, o homem ele tem uma produção muito maior de testosterona do que as mulheres. Então isso faz com que ele tenha um metabolismo muito mais acelerado que as mulheres, tá? Então o sexo é um fator aí também que diferencia o metabolismo. Então, geralmente, na maioria das vezes, ou sempre, o homem vai ter um metabolismo muito mais acelerado do que a mulher. Isso se dá pela produção de testosterona do homem, que é muito maior do que na mulher.
Então, se você for avaliar, né, esse hormônio aí em homens e mulheres, os números são muito diferentes. E isso faz, sim, que o seu metabolismo do homem seja muito mais acelerado, certo? Outro fator que tem é a hidratação. A hidratação, não sei se vocês sabem, 70% do seu corpo é composto por água. E a água, ela está envolvida na maioria dos processos nas reações químicas. Então, se você tem um corpo desidratado, provavelmente o seu metabolismo ele vai ser lento, certo? Então, se você tem um corpo hidratado, a probabilidade do seu corpo ser mais acelerado, o seu corpo principalmente tentar manter aquela água em um estado térmico dentro do organismo igual, ele precisa acelerar o metabolismo para isso, tá? Então, você já tem estudos que comprovam que você beber água gelada, seu corpo gasta energia para manter aquela água na mesma temperatura que o seu organismo se encontra. Então, a hidratação, ela é muito importante também. Então, se uma pessoa aí, ela bebe uma quantidade de água abaixo do que ela necessita, provavelmente ela deve estar mantendo o seu metabolismo lá embaixo. E só para você ter uma ideia, vou dar uma informação, se você quiser saber a quantidade ideal de água que você tem que beber, a média, né, que é recomendada é de 30, 35 a 40 ml por quilo de peso. Então vamos supor que uma pessoa de 60 quilos tenha que beber aí por dia uma média de 35 ml vezes 60, vai dar uma média de 2 litros aí, 2 litros e 100 por dia. Isso vai diferenciar de acordo com o treinamento, se essa pessoa ela tem uma carga de exercício físico grande, de acordo com a temperatura também, então isso vai mudar de acordo com isso, tá? Então, não é um padrão aí 2 litros não, pode mudar de acordo com a sua atividade diária. Então, se você faz um exercício intenso, se você faz, né, ou seja, a temperatura muda, a probabilidade de você estar bebendo aí, ao invés de 2 litros, mais 2 litros e meio, até 3, mesmo você pesando 60 quilos, e o seu cálculo tenha dado 2 litros e 100, é interessante que você aumente essa ingestão calórica, essa ingestão de água, por conta dessas atividades que você tem no seu dia, beleza? Vamos lá, outro fator que interfere diretamente é a alimentação. A alimentação, ela tem uma ligação muito também direta com o metabolismo. Então, pessoas que têm uma alimentação pobre em nutrientes, ela vai fazer que o corpo dela poupe energia, tá? O seu corpo, o que é que ele... Principalmente uma pessoa que entra em restrição calórica, vamos lá. Uma pessoa, ela está em uma restrição calórica para emagrecer. A probabilidade do seu corpo acumular energia e jogar o seu metabolismo lá embaixo é muito grande. Porque o que é que o corpo vai entender? Já que não está entrando energia, eu vou poupar. E além de poupar, eu vou gastar menos. Então, o seu metabolismo ele vai ficar lento, porque você está com a dieta pobre em nutrientes. E tem também um efeito chamado efeito ETA dos alimentos, que é o efeito térmico dos alimentos. E um alimento que faz com que o seu metabolismo seja acelerado é o consumo de proteínas. Mas não é você consumir proteínas em excesso, de acordo com, né, o seu cálculo que o seu nutricionista vai fazer, você consome uma quantidade boa de proteína, e a proteína é um macronutriente que vai fazer o seu metabolismo acelerar. O seu corpo ele gasta uma energia diferente quando ele vai ter que metabolizar a proteína, tá? Então fica ligado aí nessa questão da alimentação em relação ao seu metabolismo. Provavelmente, se você está com a alimentação desregulada, uma alimentação de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua rotina, tá? Provavelmente aí seu metabolismo deve estar um pouco lento, beleza? Outra coisa é o sono. Já tem estudos que mostram que você ter uma baixa qualidade de sono, né, você tem aí um aumento de produção de cortisol. Cortisol é um hormônio que vai interferir diretamente também na baixa do seu metabolismo, certo? Então é interessante para que você aumente até a produção de GH, de testosterona, que são hormônios opostos ao cortisol,
é interessante que você tenha uma boa noite de sono, certo? Então, quando as pessoas falam assim, para você ganhar massa muscular, é interessante que você coma bem, durma bem e treine bem. Não é mentira, é uma verdade. Parece clichê, mas é verdade. Na noite, né, numa noite boa de sono, você tem aí os hormônios, né, que são liberados, que vão favorecer, né, a esse processo de recuperação tecidual, ao processo de diminuição do percentual de gordura, né, o metabolismo acelerado, você vai queimar mais gordura, tá? Então, fazendo esses fatores que vão transformando ele em forma positiva, vai fazer com que o seu metabolismo funcione de forma muito mais eficiente. E você termina transformando o seu corpo em uma máquina de queimar gordura, tá? Em uma máquina de queimar energia. Beleza? Então, o último fator aqui que eu vou falar, já falei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exercício físico. O exercício físico, esse aqui vai ser um fator muito importante. Com ele você consegue equilibrar o seu metabolismo quanto acelerar ele de forma muito eficiente. Tem treinos que você pode realizar e você manter o seu metabolismo acelerado no momento e após o treinamento, tá? Então, se você conseguir ter um planejamento de treinamento, um planejamento de treino que mantenha o seu metabolismo acelerado durante todo o dia, você vai manter o seu metabolismo, né, lá em cima. Então, tem treinos também que não vai favorecer que o seu metabolismo acelere durante todo o dia ou até 2 dias, tá? Ou 3. Mas existe sim uma prescrição inteligente onde você consegue manter o seu metabolismo acelerado por muito mais tempo, mesmo após a atividade, certo? Então, perceba que são fatores aqui que interferem diretamente no seu metabolismo, tá? Que se você conseguir, né, colocar eles aí ajustados, principalmente da hidratação até o exercício físico, você consegue influenciar nesses dois aqui, certo? Você mantendo todos esses processos aqui: hidratação, alimentação, sono regular, exercício físico, ele pode burlar a sua genética e o seu sexo. No caso, o sexo feminino, que tem aí uma disparidade de produção de hormônio que vai interferir nesse processo de metabolismo, tá? Então isso não é um fator negativo, é um fator que pode ser modificado de acordo com as outras variáveis. E algumas outras variáveis também que eu não trouxe aqui, tá? Então, se esse vídeo lhe ajudou a esclarecer um pouco de como esses fatores interferem no seu metabolismo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, não deixa de ativar o sininho, não se esquece de inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas se você gostou muito. Então, espero vocês no próximo vídeo. Abraço!